Olá, seja bem-vindo ao nosso momento de oração e de estudo da Palavra de Deus. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, lembra aí de se inscrever e também de compartilhar essa mensagem com seus amigos. Esse é o momento em que nós paramos para fazer um resumo da lição da Escola Sabatina. Hoje é o resumo da lição número 3, a lição da semana de 11 a 17 de julho. O título da lição é Olhando as Pessoas pelos Olhos de Jesus. E o verso para memorizar está em Mateus capítulo 4, versículo 19, que diz assim: E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Um verso bem fácil para memorizar. Então lembra de pegar a sua lição e de memorizar esse texto, e vamos agora então fazer a recapitulação. No sábado à tarde encontramos que Jesus é o mestre por excelência em salvar pessoas. Jesus tinha uma forma muito especial de ver as pessoas. Ele via Pedro não como um homem iletrado ou um pescador rude. Ele o via como um grande evangelista que seria preparado para abalar o mundo com a mensagem do Evangelho. Ele via Maria Madalena não como uma pobre mulher que vivia sofrendo no pecado, mas ele a via como a sua primeira testemunha que iria espalhar as boas novas da sua ressurreição. Jesus via Tomé não como um cético, como um incrédulo, mas como alguém que tinha um coração sincero e desejoso de falar e pregar da verdade. Jesus via todas as pessoas como candidatas para o reino do céu. Essa é a visão que Jesus deseja despertar em mim e em você cada dia. Ver as pessoas não somente como elas estão, mas o que elas poderão ser nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Na lição de domingo, o título é O Segundo Toque. E aqui encontramos a história da cura do cego de Betsaida. Essa cura ela é feita em duas etapas. Por que isso acontece? Talvez a resposta esteja, parte dela pelo menos, no texto de Marcos, capítulo 8, o versículo 22, que diz que amigos, pessoas, trouxeram o cego até Jesus e rogaram a Jesus que curasse o cego. Talvez Jesus tenha feito essa cura em duas etapas para que aquele cego pudesse despertar para a sua necessidade pessoal. É claro que os amigos sempre desempenharam e familiares um papel fundamental nas curas de Jesus. Nas 25 curas, milagres de Jesus relatados nos evangelhos, mais da metade deles foram de pessoas que ajudaram ativamente trazendo essas pessoas até Jesus. O papel dos amigos, dos familiares na cura de alguém é fundamental, mas cada pessoa precisa por si mesmo vir até Jesus, desejar vir até Jesus e querer que o milagre aconteça em sua vida. Talvez seja esta uma das razões que Jesus ele fez o primeiro toque, quando aquele cego começou a ver, depois de Jesus ter aplicado a saliva com lodo nos seus olhos, ele começou a ver parcialmente e depois Jesus tocou a segunda vez e finalmente aí ele viu claramente. Na segunda-feira, o título é Uma lição de aceitação. Uma das principais razões dessa disputa, desse rompimento entre os samaritanos e os judeus era a questão da adoração. Porque desde o retorno dos samaritanos, que eram um povo misto, eles então criaram um certo culto bastante idólatra. E esse culto então misturava costumes cristãos com rituais pagãos. E essa foi uma das razões que criou esse distanciamento, essa briga, na verdade, essa inimizade entre muitos samaritanos e judeus. Entre os samaritanos e judeus, desde os dias de Jesus, também eles não se falavam. E nós encontramos em João capítulo 4, Jesus conversando com a mulher samaritana. Até mesmo a mulher ficou surpresa quando Jesus pediu água a ela no versículo 9. E os discípulos, quando chegaram da cidade, onde tinham ido comprar alimento e viram Jesus conversando com aquela mulher, eles ficaram muito surpresos. Isso está no verso 27. Mas Jesus não via pessoas como samaritanos, judeus, africanos, asiáticos. Jesus não faz essa distinção de nacionalidade, sexo, raça ou cor. Para Jesus, todas as pessoas são seres humanos amados por Deus, candidatos para o reino do céu. Na terça-feira, o título é Comece onde você está. Encontramos aí, na lição de terça-feira, o texto de Atos 1, versículo 8,
onde apresenta a estratégia de Jesus para a evangelização do mundo. O texto bíblico diz assim: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Deus planejou que o evangelho começasse onde eu estou. Você veja que ele diz Jerusalém, depois ele coloca um pouco mais distante, que seria a região da Judéia, depois Samaria, que seriam os estrangeiros vizinhos, e até os confins da terra, que seriam todos os habitantes do planeta Terra conhecido na época. Deus quer que nós comecemos a pregar o evangelho começando com a nossa família, depois vizinhos, amigos e pessoas mais distantes, mas nós temos uma missão que vai além da nossa vizinhança imediata. Nossa missão como Igreja de Deus é pregar o evangelho ao mundo todo. E claro, eu quero destacar aqui o exemplo de André. André foi a pessoa que, assim que ele encontrou Jesus, imediatamente procurou o seu irmão Simão e o apresentou a Jesus. Depois, mais tarde, encontramos André encontrando aquele menino que tinha pães e peixes que Jesus fez a multiplicação. Também foi André, aquele evangelista que levou os gregos até Jesus. André tinha uma habilidade muito especial nos relacionamentos em levar pessoas para Jesus. Nós precisamos cada dia mais desenvolver relacionamentos intencionais, de uma maneira inteligente, de uma maneira amorosa, mas nós precisamos fazer com que nossos amigos, irmãos e familiares do nosso contexto de relacionamentos, precisamos usar esses contatos de maneira que consigamos levar as pessoas a desejarem conhecer Jesus e a sua palavra, para que um dia essas pessoas possam ser nossas vizinhas também no reino do céu. Na lição de quarta-feira, o título é Lidar com pessoas difíceis. Jesus era mestre em lidar com pessoas difíceis. Há um ditado popular que pau que nasce torto não tem jeito, mas isso não é verdade. Pau que nasce torto, o carpinteiro de Nazaré dá um jeito. Jesus, ele lidou desta forma com Pedro. Pedro, ele transformou Pedro um homem poderoso, um homem eloquente, um homem versado, cheio de amor e de ternura. Assim também Jesus lidou com Judas. Com muita perseverança, ele fez de tudo o que podia para salvar Judas. É uma pena que Judas tenha desprezado as suas várias oportunidades que teve de ser salvo. Jesus também soube lidar com os escribas e fariseus. Alguns mais tarde creram nele, mas muitos deles foram inimigos de Jesus em todo o tempo do seu ministério. Mas Jesus nunca desistiu dessas pessoas difíceis. Nós encontramos ali, por último, Jesus com um ladrão na cruz, uma pessoa rejeitada, considerada uma pessoa sem conserto para a sociedade. Mas ali estava o carpinteiro de Nazaré, mais uma vez, no meio, dentre duas cruzes, salvando mais este homem, Dimas. É uma pena que o outro desprezou. Não porque Jesus não tentasse salvá-lo, porque Jesus tem prazer em salvar pessoas. Não importa se são aparentemente fáceis ou aparentemente difíceis. Continue pregando o evangelho, mesmo que aparentemente a semente não demonstre que está brotando. Confie na semente do evangelho e confie no nosso Deus que está trabalhando no coração de todas as pessoas. Na lição de quinta-feira, o título é Percebendo oportunidades providenciais. Aqui nós encontramos uma referência à igreja de Atos. A igreja de Atos, ela aprendia, ela aproveitava toda a oportunidade, toda a porta que Deus abrira para a pregação do evangelho, eles aproveitavam imediatamente. Especialmente encontramos Paulo falando sobre isso em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 12 e 13, que quando ele via as portas fechadas, ele pedia a Deus para que abrisse as portas, para que o evangelho então fosse pregado naquela cidade ou naquele povoado. E pela graça de Deus e o aproveitamento das oportunidades para pregar o evangelho, Paulo e a igreja de Atos conseguiram pregar o evangelho para o mundo inteiro conhecido da época. Isso está registrado em Colossenses capítulo 1, versículo 23. Entre as pessoas diversas que aproveitaram essas oportunidades, encontramos Filipe. Você se lembra de Filipe? Filipe foi aquele homem que o anjo do Senhor apareceu para ele e disse assim: Filipe, corre, porque tem um etíope que está voltando de Jerusalém e vai para casa, e ele precisa da sua ajuda. Filipe imediatamente atendeu a voz do anjo e correu até aquele homem, subiu no carro, explicou para ele a respeito de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, em seguida batizou aquele etíope e o etíope voltou para casa
completamente feliz, porque havia tido a maior experiência de todas, o encontro com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que o anjo não fez o trabalho de evangelizar aquele homem? Por que o anjo não pregou o evangelho para ele? Porque não é essa a forma que Deus escolheu para pregar o evangelho. Anjo não precisa de fé, anjo não precisa exercitar a sua salvação. Eles já têm fé, eles já estão salvos. Nós, seres humanos, precisamos de pregar o evangelho, não só para a salvação dos outros, mas para nos manter salvos, nos preservar salvos e fortalecer nossa fé até o dia do encontro glorioso com Jesus nas nuvens dos céus. Essa é a grande razão que eu e você devemos aproveitar cada oportunidade que Deus coloca diante de nós para pregarmos o evangelho. Eu tenho certeza que Deus pode contar comigo e com você para sermos pessoas, instrumentos de Deus, para cada oportunidade que Deus abrir, que nós possamos aproveitá-las muito bem. Na sexta-feira, encontramos aqui um texto especialmente separado, que é Mateus capítulo 9, versículos 36 a 38, que fala de uma maneira especial como Jesus via as multidões. Olha o que diz nesse texto. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam exaustas, aflitas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Na visão de Jesus, ele via as pessoas não como multidões apenas, mas ele via e sentia compaixão por cada uma daquelas pessoas. Ele percebia que elas estavam cansadas, exaustas, aflitas, e isso tocava profundamente o seu coração. Na verdade, a seara, o mundo para ser alcançado com o evangelho, é grande e, humanamente falando, impossível, mas Deus nos colocou o seu Santo Espírito à nossa disposição e com o poder do Espírito Santo nós vamos conseguir pregar o evangelho ao mundo todo. Deus quer que eu e você não apenas nos envolvamos na pregação do evangelho, Ele quer que nós oremos cada dia e busquemos influenciar o máximo possível de pessoas para se unirem aos anjos do céu, para se unirem a Deus, para se unirem a nós na pregação do evangelho. A seara, o mundo para ser evangelizado, essa seara, esse mundo não é meu, não é minha missão, não é sua missão. Essa missão é de Deus, dada aos anjos, dada a nós. E cabe a nós sermos cooperadores de Deus e dos anjos em completar essa tarefa de preparar uma seara, de preparar um povo para o breve encontro com Jesus. Deus pode contar com você, Deus pode contar com a sua influência para que você e eu aproveitemos também cada oportunidade para evangelizar, levar Jesus às pessoas que precisam dele. Então ore comigo agora. Nosso Deus e amado Pai, muito obrigado porque o Senhor fez da nossa vida um instrumento para ser um meio para alcançar as pessoas onde nós estamos. Nos ajude a ver as pessoas como Jesus via. Põe em nós olhos de amor, de compaixão, de ternura, a fim de que nossas palavras consigam pregar, alcançar os corações daqueles que nos ouvem. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.